Obrigado, Senhor, porque o Senhor não se atrasa de forma alguma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é pontual, porque o Senhor chega na hora certa, porque o Senhor ministra aos nossos corações, porque o Senhor nos fala a respeito dos seus propósitos, porque o Senhor nos chama hoje de amigos, Pai. O servo, ele não sabe o que faz o Pai, o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas hoje nós somos chamados de amigos, Senhor, e nós sabemos muito bem qual o seu propósito para as nossas vidas, Senhor. Por isso ministra aos nossos corações, através do seu Espírito, através da sua vontade, através da sua palavra, e que nós possamos entender, através do seu Espírito, Pai, o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sentar, por favor. Muito bom estarmos maravilhoso conosco. E essa série de mensagens continua. Essa série Tenha Ânimo, né? Que nós temos falado a respeito de encorajamento, nós temos falado a respeito de palavras que vêm trazer acalento ao nosso coração, palavras que vêm trazer refrigério ao nosso coração, palavras que venham nos ajudar a seguir adiante, né? Porque com Deus o nosso caminho é um caminho de vitórias, amém? Com Deus o nosso caminho é um caminho de vitórias. Mas muitas das vezes, antes da vitória, nós passamos por tribulações. Muitas das vezes, antes da vitória, eu acredito que quase em todas as vezes, praticamente em todas as vezes, antes da vitória, nós passamos por reconstruções. Nós passamos por tribulações, nós passamos por lutas, desafios, incertezas, dificuldades, coisas que o inimigo usa para nos abater, coisas que as nossas emoções usam para nos trair. O nosso coração é traiçoeiro, a nossa mente é traiçoeira, ela quer nos sabotar, a nossa carne quer nos sabotar. Então nós trabalhamos, vivemos com muita oposição. E nessa noite eu gostaria de refletir a respeito de como enfrentar as oposições da nossa vida, quando se diz respeito a seguir uma vida com Deus. Então eu quero falar para você que tem vindo terça após terça, você também visitante, mas você que tem vindo terça após terça e tem já notado diferença na sua vida, você que já tem notado que Deus tem aberto portas que antes estavam fechadas, você que tem notado que Deus já está trazendo resgate, socorro, cura, como nós acabamos de cantar, mas você tem enfrentado oposição, e muitas das vezes o seu opositor é você mesmo, são seus desejos, são coisas que precisam mudar. Por isso eu gostaria de te convidar, você que trouxe a sua Bíblia, para abrir no profeta Ageu. Sim, existe Ageu na Bíblia, meus irmãos, profeta Ageu. Nós vamos trabalhar com esse livro inteiro hoje, de forma rápida, mas nós vamos trabalhar nesse livro. No telão vai estar passando também, você pode acompanhar no telão. Eu vou ler aqui na Bíblia e vão estar passando lá. Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa.
Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Meus irmãos, onde se encontra esse texto? O povo de Israel, eles haviam acabado de voltar do exílio da Babilônia. Eles foram enviados para esse exílio por conta da sua desobediência. Anos e anos de desobediência. Anos e anos servindo outros deuses. Anos e anos fazendo as coisas de forma errada. Como isso se aplica na nossa vida? São as tribulações que nós passamos por más escolhas. Por coisas que nós fizemos. Por vezes que não nos voltamos para Deus. Por vezes que agimos com má fé. Por vezes que agimos fazendo o mal e não o bem. Por vezes que nos entregamos ao pecado, nos entregamos às coisas da carne, coisas que você tem aprendido nessa igreja que não são as coisas certas a se fazer. Esse era o castigo, esse exílio na Babilônia, dos filhos da desobediência, daqueles que recusaram-se a ouvir as palavras do Senhor. Porém, meus irmãos, esse tempo do exílio já havia passado. Desde quando eles foram exilados, onde eles estavam colhendo os frutos das sementes de desobediência que eles haviam plantado, já havia se passado 70 anos. E de acordo com as profecias, o povo de Israel ficaria apenas 70 anos exilado e depois voltaria. E o rei da época, que era o rei Dario, ele interpretou essa profecia e autorizou que o povo de Israel voltasse para a sua terra. Aí você pode pensar, que alegria! Voltamos para a nossa terra. Às vezes você pode estar pensando assim: olha, tanto tempo fazendo as coisas de maneira incorreta, tanto tempo me entregando a vícios, tanto tempo sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra, sem frequentar uma igreja. E você se deparou com essa igreja, e você se deparou com pessoas perto de você, e você se deparou com a mensagem de Deus, e você se alegrou. E você começou a buscar a Deus, você se voltou para Deus, você falou: olha, eu estou voltando para a minha terra. Vamos dizer assim, né? Estou voltando para a minha terra. Estou voltando para o lugar de descanso. Mas ainda existiam coisas a serem tratadas naquele povo. Porque o povo, meus irmãos, quando eles voltaram, a primeira coisa que Deus disse para eles era: reconstrua o meu templo. Reconstrua o meu templo. Faça a minha casa. E muitas das vezes essa mensagem não é bem absorvida por nós. Por isso essa tamanha exortação. Sabe por quê? Porque Deus inclusive usa um pouco de ironia aqui. Meus irmãos, se você ler a Bíblia, às vezes Deus é irônico. É engraçado falar isso, mas é. Porque ele diz assim: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ou seja, o povo estava afirmando, eles haviam começado a construir, porém eles enfrentaram uma oposição, e eles desanimaram, eles falaram: não, está tendo muita oposição, eu acho que não é da vontade de Deus que nós construamos o templo de Deus. E se passaram 16 anos, depois de 6 anos eles interromperam a construção, e se passaram 10 anos para depois vir essa palavra a eles. E o que Deus disse? Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas Deus diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vocês sentiram a ironia? Vocês estão dizendo que não é tempo de construir o templo.
Nós estamos dizendo que não é tempo, às vezes, de reconstruir coisas do mais íntimo da nossa vida. Às vezes nós estamos dizendo que não é tempo de tocar naquelas feridas mal resolvidas, naqueles pecados de estimação. Às vezes nós dizemos que não é tempo de mergulhar de cabeça na presença de Deus, porque ainda existem coisas de que eu gosto. Ou seja, eu ainda preciso dar um fino acabamento à minha casa. É isso que o povo de Israel estava fazendo, meus irmãos. Eles estavam preocupados em reerguer os seus próprios muros. Eles estavam preocupados com seus próprios projetos, com a sua própria vida, e não estavam se preocupando com a casa do Senhor. Eles não estavam priorizando a Deus. E essa é uma exortação muito pesada do Senhor para com eles. Então, meus irmãos, para resumir essa primeira parte do que eu quero dizer para vocês nessa noite, é que Deus, Ele não aceita ser o coadjuvante das nossas vidas. Deus, Ele nunca vai ser o ator secundário. Se a vida fosse um Oscar, meus irmãos, muitos de vocês já assistiram a cerimônia do Oscar, Deus nunca iria ganhar o prêmio de melhor ator coadjuvante. Nunca. Ele sempre iria ser o ator principal. Porque esse é o lugar de honra e de glória, o primeiro em nossas vidas. E essa é a exortação que Ele traz para o povo. Por que vocês se preocupam tanto com a própria vida de vocês? Por que vocês se preocupam com a sua casa, enquanto a minha ainda está destruída? E meus irmãos, as coisas de Deus, elas muitas das vezes, na grande parte das vezes, vamos lá, elas confundem a nossa sabedoria. Porque Deus, Ele continua dando uma lição para o povo. E Ele vai explicar agora que quanto mais nós nos preocupamos com as nossas coisas e não edificamos no reino, quanto mais nós nos preocupamos com os nossos luxos, com as nossas mordomias, com os nossos pecados de estimação, com as coisas de que nós gostamos, quanto mais nós nos preocupamos com essas coisas, menos produtivo é o nosso trabalho. Não adianta eu te falar para você ter ânimo, se Deus não for o primeiro na sua vida. Não adianta. Você primeiro precisa colocar Deus à frente da sua vida. Porque não basta ânimo, coragem, ousadia, força. Não basta trabalho duro. Não basta ser inteligente, esperto, ousado, empreendedor, se Deus não estiver à frente. Porque o que acontece? O Senhor dos Exércitos disse: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vejam onde os seus caminhos o levaram. Nós precisamos olhar os caminhos que nós temos andado, meus irmãos. Às vezes muitos caminhos parecem ser bons caminhos. Às vezes muitos caminhos que nós andamos, muitas das vezes no automático, nos esforçando, parecem ser bons caminhos. Quando você se preocupa com a sua família, com a sua vida, com as suas finanças, com o seu trabalho, e você trabalha sem cessar, incessantemente, procurando oportunidades, procurando melhorias para a sua vida, com boas intenções, querendo ajudar a sua família, querendo ajudar os seus amigos, esse sempre é um bom caminho? Esse sempre é um bom caminho? De acordo com o que Deus diz aqui, não. Porque é isso que eles estavam procurando. Eles estavam procurando fino acabamento para suas casas. Eles estavam procurando restaurar a cidade. Sim. Eles estavam procurando reerguer muros. Eles estavam procurando muitas coisas boas, mas não era a melhor coisa. Não era a melhor coisa. A melhor coisa é reconstruir o templo. A melhor coisa é edificar a casa sobre o reino de Deus. Obedecer é sempre o melhor.
Se você pudesse sair daqui com uma mensagem na sua mente, no seu coração, resumindo tudo que eu estou falando aqui, você pode esquecer tudo que eu estou falando, mas se você pudesse sair com uma coisa, saia com essa palavra: obedecer é sempre o melhor. Sempre o melhor. Nunca falha. Porque nós, meus amados, a gente tem uma dificuldade entre entender fé e razão. Nós temos dificuldade entre entender até que ponto confiar e até que ponto agir. E eu gostaria de te falar algo, que esse texto, ele vem, Ageu, esse livro, ele tem falado no meu coração há alguns meses já, e tem atropelado o meu coração, como um trator. Tanner sabe, a gente conversa bastante, eu falo para ele. Tem atropelado o meu coração como um trator, sabe, a respeito de fé, de confiança. Hoje eu não vou conseguir, por conta do tempo, terminar toda a mensagem, mas eu vou ficar nessa primeira parte, quem sabe nós podemos terminar daqui a algum tempo. Mas eu gostaria de me ater a respeito desse ponto: obedecer é sempre o melhor. Meus irmãos, se você tem dúvida entre o que fazer e o que esperar, vá à presença de Deus. Ele vai te dizer alguma coisa. E se Ele não te dizer nada, sabe como você obedece? Esperando. Se Ele não te disse nada, é porque Ele quer que você espere. Então obedeça esperando. Se você tem dúvidas a respeito de como agir, busque na presença do Senhor, busque na palavra, busque em oração, que eu tenho plena convicção de que Ele vai falar ao seu coração, de que Ele vai ministrar ao seu coração. Quer seja um sim, quer seja um não, quer seja um espere, Ele vai falar ao seu coração. E segue o texto: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Respondeu o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. E pulando um pouquinho, por causa disso, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Meus irmãos, você olha para as suas finanças, você se sente prejudicado? Você olha para a sua vida conjugal, você se sente prejudicado? Você olha para os seus negócios, para o seu trabalho, para as suas amizades, você se sente prejudicado? Você sente que o seu esforço, ele é muito esforço para pouco resultado? Você sente que você luta, corre, e você tem tido pouco resultado? Meu irmão, isso é porque muitas das vezes Deus está retendo o orvalho da sua plantação. Isso é porque muitas das vezes Deus está provocando uma seca. Às vezes você pode pensar que, nossa, o Guilherme hoje ele está doido. Ele acordou esquisito hoje, né? Ele está falando que Deus provoca isso. A Bíblia me dá respaldo para falar isso. Ele provoca para que você coloque Ele na posição de honra que Ele merece. Para que você coloque Ele aonde Ele deve estar. Que é sendo o primeiro na sua vida. Que é sendo o primeiro da sua casa. Que é sendo o primeiro dos seus relacionamentos. Que é sendo o primeiro antes de cada palavra que vem à sua boca, que é ser o filtro das suas palavras, o filtro dos seus pensamentos, antes de cada atitude, antes de cada sorriso, antes de cada palavra. Ele quer vir antes, Ele quer vir antes, Ele não quer que você se esforce em vão. Meus irmãos, vejam a criação, lembrem lá atrás, antes da queda, qual era o papel do homem? Qual era? Cuidar da criação. Ele ganhou um jardim. Deus falou: olha, se alimente de todas as frutas, se alimente de todas essas ervas, apenas cuide do que eu criei para você, contemple a criação. Esse é o estado inicial do homem. E meus irmãos, Deus tem falado
muito forte no meu coração, que o sangue de Jesus, ele veio para nos restaurar essa condição inicial, amém? Amém? Você crê nisso? O sangue de Jesus veio para nos tirar dessa amargura, dessa dificuldade, dessa ansiosidade, de pegarmos todos os nossos afazeres e nos preocuparmos com o resultado, de preocuparmos-nos com o pão de amanhã, de nos preocuparmos com os nossos relacionamentos, com medo de perder as pessoas, com o medo de destruir a nossa vida. Jesus veio e disse: eis que minha paz vos dou. E não é uma paz como o mundo dá, é uma paz que excede todo o entendimento. Esses dias eu estava pensando a respeito disso, e eu cheguei a uma conclusão: não faz sentido. Se excede todo o entendimento, não faz sentido. Porque se excede o nosso entendimento, como a gente vai entender, certo? É incompreensível. E meu irmão, quem disse que a gente precisa compreender? A gente precisa sentir, a gente precisa desfrutar, confiar. A gente não precisa entender, porque já diz a palavra, excede o nosso entendimento. E eu gostaria de trazer essa palavra aos nossos corações, meus irmãos, de que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, se nós edificarmos o templo, que somos nós. Quem é o templo? Fala eu. Eu. Nós somos o templo. Não existe mais templo. Templo como existia antes, onde a presença do Senhor só habitava ali, onde Ele só falava com os sacerdotes ali. Não. Essa palavra se aplica ao nosso dia a dia como nós sendo o templo do Senhor. Por isso eu te convido, eu te chamo, junto comigo, restaurarmos o templo. Antes de tudo, restaurarmos o templo. Busque a Deus. Ore. Leia a palavra. Ande em comunhão com Deus. Se você fizer todas essas coisas, Deus vai falar com você, e quando Ele falar, obedeça. Porque a obediência traz um fruto maravilhoso. A obediência, ela superabunda todas as nossas expectativas, vai além do que nós imaginamos, porque os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Esse é um dos grandes motivos, meus irmãos, que Deus não nos permite tomar conta da nossa vida e fazer os nossos projetos com o nosso próprio braço. Você já parou para pensar que isso é amor? Que isso é amor? Às vezes você está esperando, você está agonizando, você está, Deus, mas está demorando, não chega. Mas saiba que isso é amor, porque Ele tem algo muito melhor. Porque Ele tem algo muito melhor para você, mas que você não sabe ainda. Mas você pode confiar, porque você pode olhar aqui e descobrir as coisas espetaculares que esse Deus fez. O que eu estou falando para vocês hoje é muito pouco, perto das maravilhas, promessas e coisas que Deus tem para você na palavra. Por isso, edifique o templo, reconstrua o templo na palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Talvez você veio em 1, 2, 3 terças-feiras, e é maravilhoso o culto, a ministração, a palavra, mas você ainda não teve um contato com a Bíblia. Você ainda não pegou para ler na sua casa. Você não tem um tempo de intimidade, um tempo secreto com Deus, o tempo que você fala: Deus, eu quero ler a sua palavra, eu quero um tempo de devocional, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. E Deus coloca no meu coração para te dizer: se você quer ter ânimo de verdade, o ânimo não está nas terças-feiras. Não está. Não está apenas nas terças-feiras, não está numa série de mensagens. O ânimo está aqui. Está aqui. Está aqui. E nós acreditamos que todos nós podemos interpretar a Bíblia, entender a Bíblia, e que Deus fala ao nosso coração através da Bíblia. Então edifique o seu templo através da leitura da palavra. Edifique o seu templo através da oração. Ore,
jejue, busque, entre na presença de Deus. Se você não sabe como orar, diga palavras como se você estivesse falando com o seu pai. Se você não teve um pai amoroso, um pai presente, ou até um próprio pai mesmo, você pode pegar outro tipo de referência através da Bíblia, através de outras pessoas ao seu lado, que podem te ensinar a orar. Então, busque ao Senhor em oração, no secreto, busque a presença dEle, porque, meus irmãos, existem coisas, isso é fato, convicção, existem coisas que Deus quer falar para você, que eu nunca vou conseguir te falar, é fato. Existem coisas que Deus quer falar para você no seu quarto, no secreto. Existem coisas que Deus quer falar intimamente à sua alma, segredos inimagináveis, coisas que nenhum de nós aqui vai ficar sabendo. Talvez se você testemunhar, se for uma bênção, se você quiser contar, a gente vai ficar sabendo. Mas se não, coisas que só você e Deus vão conhecer. E quando você receber essas palavras, você poderá animar a todos nós. Sabe, todos nós carecemos, irmãos. Eu careço de pessoas para vir para mim com palavras que elas receberam do Pai, no meu dia a dia. E são vocês. Não só eu vou ministrar a vida de vocês como eu estou aqui, não só o pastor Denis, o Tanner ou qualquer outro líder, mas vocês são aptos a ministrar a nossa vida. Não com talvez a vocação, não com o mesmo procedimento, não com o mesmo estudo, porque a gente se prepara, a gente estuda, querendo ou não, é uma vocação / profissão, né? A gente fala vocação, não é uma profissão, é uma vocação. Mas você tem toda a capacidade de receber porções direto do trono da graça, para compartilhar com os demais. E eu te incentivo a isso. Edifique o templo. E por último, meus irmãos, já encerrando, o Ministério de Louvor pode subir aqui, fazendo um favor, os irmãos. Aconteceu que Zorobabel, filho de Saltiel, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para o povo: eu estou com vocês. E eles começaram a trabalhar no templo dos exércitos, do Senhor dos Exércitos, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Meus irmãos, o que mudou o cenário? O temor do Senhor. E o que gerou o temor do Senhor? A obediência. Então, se eu pudesse definir em 3 passos ou 3 atitudes para reconstruirmos o nosso templo, para pararmos de nos esforçar em vão, correr atrás do vento, sem resultado algum, sendo que o próprio Deus, que pode ser que esteja destruindo os nossos campos, as nossas vinhas, por conta da falta de priorização dele próprio. 3 passos, eu diria: leia a palavra, busque ao Senhor no secreto, ore, jejue, busque ao Senhor em intimidade. E 3º lugar, quando você fizer essas 2 coisas, você está apto a obedecer. Você terá sabedoria para obedecer. Você saberá exatamente o que fazer. Meus irmãos, eu não sei da realidade de vocês. Provavelmente nunca vou saber. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei os dilemas que você enfrenta. Sei de alguns aqui. Só que Deus, Ele tem a resposta certa para tudo na sua vida. Deus, Ele tem a palavra exata para tudo na sua vida. Basta você acessá-lo. Nós temos irmãos com dons de profecias, com dons de línguas, que às vezes podem revelar alguma coisa para você. Muitos, inclusive, vão em diversas igrejas até encontrarem um irmão assim, né? Tem pessoas que rodam diversas igrejas para encontrar alguém que venha trazer alguma profecia, algo específico. Mas, meu irmão, a sua profecia está na Bíblia. A sua mensagem preparada para você está na Bíblia. Busque Ele no secreto. Edifique o seu templo. Construa os seus alicerces. Porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida.
coisas que eu nunca vou entender, coisas que eu tenho plena convicção que nós testemunharemos nessa igreja, amém? Coisas maravilhosas, e que, igual eu disse aqui, não serão por conta da terça, não é por conta da série de mensagens, não é por conta de tudo isso aqui, a gente, fazemos o nosso melhor, buscamos a Deus, e nós estamos aqui para servi-los. Mas o que você vai experimentar de melhor do Pai é no seu lugar secreto, é quando você se humilhar, é quando você se derramar na presença de Deus, igual nós vamos cantar aqui. Se nós nos humilharmos diante do altar de Deus, se nós sacrificarmos aquilo que nos pesa, Davi disse: eu não darei em sacrifício algo que não me vale nada. Se nós sacrificarmos algo que nos vale, algo que talvez seja essencial para as nossas vidas, já passou na sua cabeça sacrificar algo essencial para você? Algo que você pensa todos os dias? Algo que você luta, sonha todos os dias? Às vezes é o que nós temos que fazer, sacrificar coisas essenciais, sacrificar coisas que nós almejamos, coisa que nós queremos muito, mas primeiramente edificarmos o templo, porque nossas fontes, nossas reservas, a nossa herança estão no Senhor dos Exércitos. A nossa fonte, a nossa herança, o nosso galardão, tudo o que nós precisamos está no Senhor dos Exércitos, está no Deus de Israel, que é o Deus também de Sertanópolis, está no Deus que fez tantas maravilhas e que continua fazendo, e que tem coisas preparadas para todos nós. Por isso eu te convido a ficar de pé. Te convido a ficar de pé. Pode apagar as luzes, Natanzão, obrigado. E eu gostaria que você pensasse agora nas áreas da sua vida, nas áreas da sua vida que Deus tem desempenhado um papel secundário, nas áreas da sua vida que talvez você não tenha se humilhado, você não tenha entregado nas mãos de Deus. Às vezes Deus já te tirou da Babilônia, às vezes o tempo mais difícil da sua vida na verdade já passou. Mas quando nós vemos sombra e água fresca, meus irmãos, a nossa tendência é deitarmos na rede. Quando nós vemos uma praia, qual que é a nossa tendência? Relaxar. Às vezes você viu um pequeno sinal de luz, mas ainda não é o momento de relaxar, ainda não é o momento de se preocupar com outras coisas que não seja a edificação do seu templo, que é você mesmo, a edificação da sua família, a sua própria edificação na palavra, na oração, frequentando os cultos, frequentando as reuniões de oração, participando de um pequeno grupo. Às vezes por conta de um leve sinal de melhora, você tem tirado o pé, você tem falado, como o povo de Israel falou: eu acho que não é a hora de construir o templo do Senhor, eu estou enfrentando muita oposição, eu estou enfrentando muitas dificuldades, isso está muito difícil, é melhor eu fazer outras coisas que eu preciso fazer. Às vezes, como Marta, você está preocupado em arrumar a casa enquanto Jesus está lá, você está preocupado que os móveis estão fora do lugar, ao invés de, como Maria, se sentar aos pés de Jesus. E Jesus disse: ela escolheu a boa parte, e isso nunca lhe será tirado. A boa parte que Deus tem para você nunca lhe será tirada. As coisas que você conquista com o seu braço, com o seu desejo, com a sua própria força, diz aqui na palavra de Deus em Ageu, que o próprio Deus destrói, meu irmão, que o próprio Deus não traz frutificação, que o próprio Deus demonstra que não é assim que Ele faz as coisas, mas Ele faz com grande gosto, com grande alegria, quando nós o glorificamos, obedecemos, esperamos, confiamos, nos agradamos em quem Ele é e não em quem nós somos. O nosso Deus é o primeiro, nós somos os segundos.
A nossa vida não diz respeito a nós, mas diz respeito a Ele. Por isso eu te convido a declarar com toda a sua voz essa canção. E eu tenho plena convicção que se você quebrar o seu coração, se você entendeu que essa mensagem é para que o seu coração seja quebrado, para que ele seja amassado, para que você entenda que Ele cuida de você, que Ele cuida das suas coisas, que basta você se entregar, edificar o templo, buscar a presença dEle. Eu tenho certeza que se você entendeu essa palavra, você não sairá daqui como você entrou. Você terá uma nova visão, uma nova perspectiva da sua vida. E Deus vai demonstrar isso em pequenas coisas. Deus vai demonstrar isso para a sua vida, meu irmão. Eu sinto isso no meu coração, de que você vai provar e ver o quanto o Senhor é bom. Se você quebrar o seu coração e entender, tudo é dEle, somente dEle. Ele me pede apenas obediência. Ele já me deu a graça, uma graça que não é barata, uma graça comprada com sangue. E eu só preciso obedecer. Provai e vede que o Senhor é bom. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Oh, mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, ó Senhor. Neste lugar, Tu és real. Eu vou me entregar, Senhor. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar
ministério de intercessão à frente. Você que vai começar a sua campanha, quinta, sexta e sétima semana também. Que vocês venham até aqui à frente para receber a oração. E você também que sentiu esse desejo no seu coração de priorizar a verdade de Deus na sua vida. Você que sentiu no seu coração que precisa se humilhar, entregar coisas no altar, para que Deus tome a condução da sua vida, como Ele já tem conduzido. Mas Ele quer te levar a uma nova temporada. Ele quer te levar a um novo momento, algo acima das suas expectativas. Venha também à frente para receber a oração. Glória a Deus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha
gostaria de te dizer que se você renunciar àquilo que você bem sabe que está no seu coração, os ouvidos do Senhor se voltarão para você. Que se você entregar no altar, os ouvidos do Senhor ouvirão o seu clamor. Deus sabe suas lutas, suas dificuldades, seus desafios, mas Ele quer saber se Ele é o primeiro. Ele quer saber se Ele é o primeiro na sua vida. Ele realmente quer saber se Ele é a sua herança, se Ele é a sua fonte. Ele quer saber. E Ele te chama nessa noite. Me entregue aquilo que te custa. Me entregue. Me entregue que eu ouvirei e derramarei do céu sem medida, além do que você imaginou. Apenas confie, apenas espere, mas renuncie, pois no reino de Deus, o mais é menos, a perca é ganho, a renúncia é uma nova temporada de glórias e honras a Ele, mas através da sua vida, porque Ele vai fazer através da sua vida, e nós poderemos ver, provar e compartilhar como Deus tem sido bom para nós. Amém? Glória a Deus, aplauda Ele, Ele é maravilhoso. Vá na paz, dê um abraço no seu irmão, cumprimente ele. Glória a Deus.